Olá, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos. Continuamos no nosso desafio diante deste ano novo que temos pela frente, cheios de desafios, cheios de projetos. No domingo passado eu falei sobre recomeço, que o nosso Deus é um Deus de novos começos e nós precisamos aprender a lidar com o nosso fracasso. O que nos acontece não nos causa dano, o que nos causa dano é como nós reagimos. Então, por isso, muito importante é aprender a lidar com os nossos fracassos. Nós somos limitados, cheios de fraquezas e estamos sujeitos a cair, a errar. Então, se nós aprendermos a lidar com isso, se nós entendermos que cada novo dia que Deus nos dá é uma nova oportunidade de fazer de maneira diferente, de viver de maneira diferente, de semear de maneira diferente. Só assim nós vamos poder colher resultados melhores. E nesta noite eu quero começar a falar sobre o ingrediente fundamental da fé. É um ingrediente básico para nós conseguirmos alcançar, conquistar os nossos milagres. Para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou seu aplicativo de celular no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Eu quero ler alguns versículos e eu quero nesta noite falar sobre a fé. Fé. Então, vamos ler junto Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 46, diz assim: E assim Jesus veio novamente a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não vires sinais e maravilha, não vão crer em mim. Olha as palavras de Jesus. Se vocês não virem sinais e maravilhas, não vão crer em mim. Eu quero orar para que o Espírito Santo nos conduza, nos dirija, que Ele abra os nossos corações neste momento, para que nós possamos receber a palavra de Deus como uma boa semente, que vai ser semeada no nosso coração. E esta semeadura venha produzir bons frutos. Frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Frutos multiplicados. Espírito Santo nos ajuda neste momento. Traz clareza, lucidez, revela os princípios da palavra de Deus. Fala conosco que a tua palavra, que é o poder de Deus para salvar, para libertar, para curar, venha produzir resultados surpreendentes nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, eu quero frisar esse versículo 48, Jesus dizendo que se aqueles que estavam ali próximo não vissem sinais e maravilhas, eles não iriam crer em Jesus. É um ditado comum que nós ouvimos até com frequência, que é preciso ver para crer. Mas a fé, ela não trabalha assim. Então, é importante entendermos, e eu queria falar sobre isto nesta noite. Lucas, tanto no seu evangelho como no livro de Atos, Lucas é o escritor, Dr. Lucas. Ele escreveu o evangelho de Lucas e também o livro de Atos.
tanto no Evangelho como em Atos, Lucas narra no primeiro capítulo, ele fala das coisas que Jesus fez e ensinou. Olha que interessante, né? Ele mostrando as coisas que Jesus fazia e ensinava. E é interessante, né, que parece haver uma ligação entre o que Jesus fazia e ensinava e fazia. E, na realidade, há uma conexão mesmo, né? Os seus ensinamentos eram uma exposição, né, daquilo que ele fazia. E os seus feitos, aquilo que ele fazia, era a confirmação daquilo que ele falava. Então, Jesus, ele era coerente. Ele ensinava e fazia, ele fazia e ensinava. Havia uma coerência nisto, entre o que ele falava e a sua prática. A sua prática e aquilo que ele ensinava. E este é um ponto importante, né? Nós precisamos aprender, precisa haver uma coerência entre aquilo que eu professo crer, entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço. Minhas práticas não podem serem independentes daquilo que eu falo. Aquilo que eu falo, aquilo que eu creio, precisa ser coerente com aquilo que eu vivo. E aquilo que eu vivo precisa ser coerente, né, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu ensino. João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso de número 4, ele diz que os nascidos de Deus, né? Um nascido de Deus, ele vence o mundo, esse sistema mundano que nós vivemos nesta terra, através da fé. Então, é pela fé que nós vamos conseguir vencer, avançar, conquistar neste mundo em que nós vivemos. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, verso 17, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem através da palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós ouvimos. Por isso, como eu dizia já algumas semanas atrás, a importância de nós inculcarmos a palavra de Deus, enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Nós deixamos muito lixo entrar na nossa mente. Isto é perigoso, porque eu dizia que nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Nós pensamos, sentimos e fazemos. Então, as nossas atitudes, as nossas reações, elas são resultado ou do nosso pensamento ou dos nossos sentimentos. A nossa mente, o nosso pensamento tem poder criacional, né? Provérbios diz, assim como você pensa, assim é. Então, de uma maneira simples, nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Daquilo que nós pensamos. Então, eu queria falar nesta noite justamente sobre os 3 estágios da fé. 3 estágios da fé. Então, venha comigo que nós vamos entender. Então, nós vimos pelo texto que nós acabamos de ler, né, que havia um oficial do rei que vivia em Cafarnaum. E este oficial do rei, ele ouviu. A fé vem pelo ouvir. Ele ouviu dizer que havia um profeta, pregador, né, que vinha constantemente até a Galileia. E este profeta e pregador eloquente, ele também fazia milagres que comprovavam a sua palavra, que comprovavam aquilo que ele dizia. E é justamente isto que
nós vemos Lucas narrar. Ele está falando daquilo que Jesus fazia e ensinava. Ensinava e fazia. Havia uma coerência. Então, Jesus ensinava e operava sinais, milagres, para comprovar aquilo que ele estava dizendo, aquilo que ele estava ensinando. E este oficial do rei, ele ouviu falar de Jesus e dos milagres que ele fazia. E embora ele não conseguisse naquele momento entender o que de prático aquilo poderia trazer para a sua vida, ele guardou no seu coração. Então vamos aprender aqui. Ele ouviu e guardou no seu coração, embora ele não entendesse o que de prático aquilo que ele havia ouvido falar sobre Jesus pudesse trazer de benefício para ele. Mas logo em seguida nós vemos que o filho dele ficou doente. De repente, quem sabe, seu único filho ficou doente. E esta doença, ela se agravou. E ele despendeu os recursos que ele tinha com médicos, mas os médicos nada puderam fazer. Não havia esperança para o seu filho. Não havia esperança. Mas então, ele ouve dizer que Jesus estava na Galileia, estava em Caná da Galileia. A gente acabou de ler o texto afirmando isto, afirmando que ele estava em Caná da Galileia. Né? Então, era uma oportunidade dele verificar se aqueles fatos, aquilo que ele havia ouvido falar sobre Jesus, se eram verdadeiras aquelas coisas. E então ele se pôs a ir para lá, era uma distância em torno de uns 30 quilômetros. Ele sai rapidamente para ir para lá, para comprovar se tudo aquilo que ele havia ouvido falar sobre Jesus era verdade. Então, nós podemos dizer aqui que neste momento a sua fé estava no primeiro estágio, que é o estágio de busca. É o primeiro estágio da fé. O estágio da busca. Então, ele partiu rapidamente para estar com Jesus, para procurar Jesus, para buscar Jesus. Em Jesus uma solução para o seu problema. Então, nós vemos o primeiro estágio da busca. E logo quando ele chega, quando ele vê Jesus, né, ele já começa a clamar: Senhor, desce antes, porque o meu filho está para morrer. Ele já vem e já chega clamando: Senhor, desce comigo, porque o meu filho está para morrer. Mas Jesus, né, a resposta do mestre não era bem o que ele esperava. E diz assim no versículo 47: E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse, como nós lemos no princípio: se não vires sinais e maravilha, vocês não vão crer em mim. Então a resposta que aquele oficial recebeu não era bem a que ele esperava. Jesus não responde como ele esperava e ainda repreendeu ele, né? Foi uma repreensão. Olha, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês não vão crer em mim. E
Então Jesus o repreende. Só que aquele oficial, ele não deu muita atenção para aquela repreensão, porque a mente dele estava tomada pela preocupação, pela angústia, pela ansiedade, né? Então, nós precisamos entender que neste primeiro estágio, né, a fé, ela começa a agir na mente, né? A mente estava tomada. Então, a mente e alma, né, têm o mesmo significado. A sua mente estava tomada pela angústia, pela ansiedade. Jesus o repreende, ele não dá muita atenção. Então, nós precisamos entender que nesse primeiro estágio, a fé ela começa dentro da alma, como uma pequena semente de mostarda. E você já vai entender isto. Este é o primeiro estágio. Começa na alma com uma pequena semente, né? Como um pequeno grão de mostarda. Depois, se você quiser, você pode ler Mateus 17, versículo de número 20, quando Jesus repreende os discípulos porque eles não conseguiram expelir um demônio de um homem, e os discípulos vêm depois até ele e falam: Senhor, por que nós não conseguimos? E ele fala: é por causa da incredulidade, da falta de fé, ou talvez da pequenez, né? Da pequena fé que vocês têm, né? Então Jesus, ele traça esse paralelo, mas ele diz: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: lança-te daqui, e ele será lançado. Então, é importante entender aqui, se vocês tiverem fé, não é uma pequena fé como um grão de mostarda, como um pequeno grão. E sim, se vocês tiverem fé como um pequeno grão de mostarda. Por quê? Porque a semente de mostarda, ela é a menor semente entre as hortaliças. É a menor. É do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Então, é minúscula. Mas Jesus usa essa comparação para dizer: se vocês tiverem fé, como? Não é uma fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda, mas uma fé como um pequeno grão de mostarda. Por quê? Porque aquele pequeno grão, embora seja minúsculo, se ele for semeado, ele vai produzir a maior das hortaliças. Um pé de mostarda, ele chega a atingir mais de 2 metros de altura. Então, uma minúscula semente, a semente da mostarda, ela não olha para o seu tamanho para chegar a duvidar que ela é capaz de se tornar uma árvore do porte como ela se torna. Mas ela simplesmente, se for semeada, ela vai produzir o resultado esperado. Ela vai produzir o resultado esperado. Então, eu quero perguntar para você, uma fé pequena é suficiente? Claro que sim. Claro que sim. Os discípulos estavam preocupados porque julgavam ter uma fé pequena demais que não era capaz de produzir resultado, mas Jesus repreende eles também. E diz: olha, se vocês tiverem uma fé como um pequeno grão de mostarda, que não olha para o seu tamanho, para a sua limitação, mas semeado, vai gerar, vai produzir
a maior das hortaliças se vocês exercitarem a sua fé. A fé, ela precisa ser exercitada para crescer, para se fortalecer. É como um músculo, né, do corpo humano. Você vai para uma academia e faz exercício, se exercita para fortalecer a sua musculatura. Então a fé é também da mesma maneira. Precisa ser semeada, exercitada. Se for semeada, ela vai produzir um grande resultado. Então, o primeiro estágio da fé. O segundo estágio, né, está nesse versículo de número 49, quando diz: o oficial insiste, né? Senhor, ele não ouve a repreensão de Jesus. Ele estava com a cabeça tão cheia, mas aquela fé que já tinha dentro dele o impulsionou a buscar Jesus. E quando ele encontra Jesus, Jesus o repreende, falando que para que ele pudesse crer seria necessário que Jesus fizesse um sinal, uma maravilha, um milagre, e que, na verdade, não deveria ser assim. Mas ele insiste. Então, nós vamos ver que o segundo estágio nos leva à ação. Ele insiste com decisão para que o Senhor descesse com ele, porque o seu filho estava à morte. Ele poderia, diante da repreensão de Jesus, ter cruzado os braços, ter ficado amuado, chateado, desistido diante do primeiro impedimento, da primeira barreira. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Mas neste segundo estágio, ele já age, leva ele à ação, leva ele a insistir. Ele não desistiu, ele poderia ter realmente cruzado os braços, ficado chateado, entristecido e ter desistido. Eu tentei, mas não deu certo. Quantas vezes nós agimos assim? Desistimos logo no primeiro obstáculo, mas no segundo estágio nós vamos à ação. Nós insistimos, nós importunamos, nós nos tornamos inoportunos. Mas faz parte do processo. Insistimos, nós vamos para a oração, nós vamos para a palavra, nós vamos, insistimos, né? Então, nós precisamos entender que mesmo, talvez mínima, talvez quase não haja fé no nosso coração, mas por pequena que seja, esta fé nos impulsiona a buscar. E diante dos obstáculos, nós insistimos. Né? E quando nós insistimos e quando nós vamos para a palavra, nós vamos para a oração, nós não entregamos pontos, nós perseveramos. Guarde esta palavra, perseverança, insistência. Eu vou buscar, eu não vou parar, eu não vou desistir até que eu alcance. Então, quando nós chegamos neste nível, nós passamos de etapa. Nós vamos para o terceiro nível. E olha o que acontece no versículo 50. Diz assim: e disse-lhe Jesus: vai pelo caminho, o teu filho vive.
Jesus deve ter olhado, né, com um coração cheio de misericórdia e de bondade para a insistência daquele oficial. A fé o impulsionava, ele era levado, tomado por um desejo de não desanimar, de não desistir, de perseverar. Né? O quanto nós realmente desejamos o milagre, o quanto realmente nós desejamos aquilo que nós buscamos, aquilo que nós queremos. Importante este estágio da fé que nos leva a perseverar. Mas ele passou de nível, né? E no terceiro estágio, Jesus diz para ele, vai de volta, porque o teu filho vive. Porque o teu filho vive. Então aquele homem se põe de volta pelo caminho, mas diferente já, com alegria, com satisfação, com plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Já não havia mais dúvida. Ele creu na palavra de Jesus. Nós precisamos avançar para este terceiro estágio, né? Nós não precisamos de sinais, de prodígios, não precisamos ver milagres para crer. Nós simplesmente cremos na palavra de Deus como sendo verdadeira. E aquele homem creu. Ele alcançou plena certeza de fé, embora não havia prova nenhuma de que algo tivesse mudado. Não havia, mas ele amadureceu, ele cresceu na fé, ele passou de nível e chegou ao terceiro estágio, plena certeza de fé. Então, ele se põe de volta pelo caminho. Né? E voltando, ele voltava alegre, cheio de satisfação, porque ele cria e ele confiava na palavra que ele ouviu. Todas as dúvidas se dissiparam, todas as dúvidas. Né? E o texto ainda continua. No versículo 51, diz que enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro seus servos, que lhe contaram, dizendo, o teu filho vive. Então, a confirmação realmente veio. Eu creio que este pai deve ter chegado lá, né, entendeu, né, porque ele pergunta em que tempo, em que momento, em que hora aquilo havia acontecido, e os servos confirmam, foi nessa hora. E ele sabia que nesta hora foi quando Jesus declarou, o teu filho vive. Então, plena confiança, plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Ele deve ter voltado, deve ter comprovado, deve ter abraçado, beijado o seu filho. Né? O seu filho. E me chama a atenção outra coisa importante. No 52 ele pergunta para os servos qual horário aquilo tinha acontecido, e no 53, assim diz, assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive. E então creu ele e toda a sua casa. Este terceiro nível de fé, de plena certeza, de plena confiança na palavra de Deus, né, levou ele a crer, mas não só ele, toda a sua casa.
Eu sei que em muitos momentos as pessoas duvidam da nossa fé, daquilo que nós buscamos em Deus, do milagre que nós precisamos, mas quando nós alcançamos este nível, plena certeza de fé, nosso coração fica em paz, entra no descanso de Deus e esta fé, este nível de fé que nos alcançou, alcança toda a nossa casa, toda a nossa família. Então, de uma maneira simples, né? O primeiro estágio é o estágio da busca. O segundo é o que nos leva à ação, a perseverar nesta busca, não desistir diante dos obstáculos. E o terceiro estágio, a plena certeza de fé, que leva a nossa fé a crescer, a amadurecer, a se fortalecer e alcança toda a nossa família. Promessa de Deus para você. Então, eu quero deixar aqui, né, este desafio ao seu coração. Uma fé pequena é suficiente. Creia nisto. Mas esta fé, ela precisa ser exercitada. E quanto mais você exercita, né, a sua fé, quanto mais ela vai se fortalecer, até chegar ao ponto de crer e confiar totalmente naquilo que Deus diz, na palavra de Deus, na promessa de Deus. Então, que você possa alcançar este nível de fé. Aliás, eu quero orar pela sua vida, não só por você, mas por mim também. Eu também tenho trabalhado e exercitado a minha fé, para que eu possa alcançar esta plena certeza de fé. Pai, eu oro em nome de Jesus pela vida dos meus irmãos, dos meus queridos que estão assistindo esta ministração, esta palavra. O desejo do meu coração ao semear esta palavra, ao falar sobre fé, é que esta palavra, eles ao ouvirem esta palavra, este relato, o testemunho deste oficial, eles possam crer no seu coração. Crer ao ouvir a tua palavra, esta palavra venha gerar e fortalecer a fé no seu coração, Pai. Que seja assim na vida dos meus queridos. Eu quero abençoar a vida, a família de cada um deles. Que eles possam ter, ao longo desta nova semana, vitórias, conquistas, avanços, que eles possam crescer na sua fé, independente do quão limitada ela seja, mas semeando, exercitando esta fé, para que eles possam crescer em fé e alcançar plena certeza de fé em Cristo Jesus. Em nome dele que eu oro, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, toda a sua casa. Que Deus abençoe todo o trabalho das suas mãos. Em nome de Jesus.